Capítulo 67, Lorde Demônio. Matadora de familiares, Princesa Imperial, Elizabeth von Habsburg. Calendário Imperial 0304-1506. Polis, Planícies de Bruno, Aliança dos Humanos. Ó, humanidade, ouça! A voz de uma garota ecoou por toda a planície. Era uma voz elegante e refinada. Era uma voz que fazia as pessoas se lembrarem do inverno, pois havia poucas emoções no tom da sua fala. Era uma voz treinada com firmeza, bem preparada e bem executada. Era muito provável que foi ensinada por um bom professor. Só de ouvir uma pessoa que havia aprendido a falar de forma apropriada, já passava uma bela impressão. Com um par de binóculos em mãos, eu observei a garota que estava em cima do pedregulho. Esta garota é a Laura de Farnese. Murmurei em voz alta. Era a escrava pela qual Dantalian havia feito uma longa viagem até o reino de Sardenha para trazer com as bruxas. Sem dúvidas ela era um indivíduo com muitas utilidades. Toda a história até hoje tem sido a história da luta de classes. Do que ela está falando? Olhei através dos binóculos. O rosto da garota não possuía emoções. Ela era uma jovem que possuía a beleza da neve e do frio. De certo que com essa aparência, era óbvio que surgiriam aqueles rumores de que o Dantalian havia adquirido uma prostituta humana por ter sido cativado pela sua beleza. Conforme a sua fala continuava, os nobres ao meu redor começaram a sussurrar uns para os outros. O início do discurso de declaração da guerra é um tanto quanto excêntrico. Não importa sobre o que eles matraquem, a união entre nós humanos é inquebrável. Cada nobre tinha um par de binóculos pressionado contra seus olhos. O conteúdo do discurso era completamente diferente do que haviam previsto. E claro, os capitães e os soldados começaram a se agitar. Ninguém havia aprendido ou ouvido falar sobre uma guerra gigantesca que rivalizava a Guerra Santa dos Cruzados. Esta é a guerra eterna. No entanto, conforme as suas palavras continuaram a golpear a planície com firmeza, conforme a sua voz continuou a voar e ecoar pelos céus, para todas as pessoas sendo oprimidas no mundo, ouçam. As faces dos nobres se contorceram de raiva e as dos soldados se abriram em espanto. As palavras agressivas que saíam da sua linda boca não conheciam limites. Não eram palavras de recusa, nem eram palavras de persuasão. Eram palavras que batiam e quebravam o chão, revelando tudo que estivesse oculto sob o solo congelado, golpeando até desenterrar. Pelo que foram esses sacrifícios? Pelo que foram essas batalhas? A garota bradou sem se conter. As suas palavras eram muito assustadoras. Como eram palavras que cortavam e criavam divisões, elas eram palavras que separavam e geravam agitação, e também eram palavras que teciam e manipulavam. Ela atacou os humanos com palavras mais afiadas do que lâminas. Eu compreendi a intenção deles. A intenção da garota, a intenção do Dantalian que estava oculto por trás dela espalhando seu veneno. Esse Dantalian, esse Lorde Demônio não pretende lutar contra os demônios. Ele está convencendo os humanos a lutar uns contra os outros. Ó, humanidade, ouça! O que todos precisam fazer para proteger o que é de vocês? O que todos precisam fazer tomar de volta o que é seu destes ladrões? Os soldados estavam cambaleando. A voz dela estava espalhando um veneno. Infectados por este veneno, os soldados olhavam em volta para os rostos dos seus iguais. Os nobres não conseguiram recuperar as suas composturas e começaram a gritar. Mas, meus deuses! Eu já sabia sobre a deficiência mental desses demônios, mas não imaginava que diriam coisas tão imbecis. Mas que pessoas tolas! Não eram capazes nem de sentir o aroma do veneno que se aproximava de nós por todos os lados. Eu me sentia como se estivesse sufocando. Pela minha mente só passava a ideia: prevenir que aquele discurso continuasse. Isso mesmo. Precisamos parar essas palavras de divisão, não importa como. Eu precisava prevenir o caos inevitável e a calamidade que engoliria o continente caso continuasse. Levantei em um instante da minha cadeira e corri em direção aos magos.
Ativem o feitiço para o nosso discurso agora mesmo, Vossa Alteza. Vocês não me escutaram. Estou ordenando que ativem o feitiço. Os magos me olharam com seus rostos aflitos. Um idoso com a testa toda enrugada abaixou a sua cabeça. Peço desculpas, Vossa Alteza. Os preparativos ainda não estão completos. Não estão completos. Como fomos avisados por Vossa Alteza de que nossas forças iriam discursar por segundo, preparamos nosso feitiço para ativar naquele tempo exato. Tudo bem usar só uma magia de ampliamento sonoro. Eu sei como falar a língua dos demônios. Então agora, Vossa Alteza, embora o feitiço de ampliamento sonoro não seja uma técnica incrivelmente difícil, é necessário fazer preparativos para ampliar o volume a um ponto que possa ressoar por toda a planície. Por favor, imploro que entenda que a magia não é onipotente. Se é assim, então quanto demorará para que terminem os preparativos? Na estimativa mais rápida, tomará 10 minutos. 10 minutos. Suor frio escorreu pelo meu pescoço. Fazia muito tempo desde a última vez que havia sentido suor frio. Talvez tenha sido no momento em que meu irmão me arrastou para o seu quarto e me obrigou a assistir ele tendo relações sexuais com minhas irmãs? Seria essa a primeira vez desde então? Assim como naquele dia que arruinou a minha vida, suor frio escorreu pelo meu pescoço. Pude sentir uma gota deslizando desde o meu queixo até o meu busto. Virei a minha cabeça devagar e examinei os soldados outra vez. Eles eram todos servos, escravos e ralé. A agitação havia se espalhado pelo rosto de todos eles. 10 minutos seria tarde demais. Se 10 minutos passarem, vai ser tarde demais para sempre. Só sou capaz de escutar em silêncio. Como na vez que assisti sem reagir ao meu irmão e irmã se entrelaçando. Preciso sofrer assim, sem poder fazer coisa alguma, mais uma vez. Humanidade, o que são os súditos? Eles são tudo. Só vocês podem ser chamados verdadeiramente de pessoas. Ao longo da história, o que os plebeus foram até hoje? Eles não eram nada. E de hoje em diante, o que vocês, inigualável humanidade, precisam se tornar? Tudo. Como se estivessem entorpecidos por uma droga, os soldados olharam para a garota. Mesmo que não conseguissem ver o seu rosto por não possuírem binóculos, com apenas a grandiosidade da sua voz, ela estava emitindo uma presença poderosa. Estremeci. Então essa é a espada do Bantalion. Então essas são as palavras do Bantalion. É muito provável que esse discurso tenha sido escrito por ele. Sem dúvidas. Pude ouvir a voz daquele homem escondida na daquela jovem. Mesmo que fraca, pude sentir a presença dele nas palavras e nas frases que ela recitava. Independente disso, porque Bantalion não estava proclamando o discurso por si mesmo, e em vez disso, enviou aquela garota como substituta. A razão para isso foi bem planejada. As palavras que o Lorde Demônio falou, enquanto apertávamos as mãos hoje, passaram pela minha cabeça. O Bantalion estava dando um grande sorriso. Minha querida Elizabeth. Eu sou Bantalion. E sendo Bantalion, eu digo. Se você brilha como o sol, então eu sempre me escondo sob a lua nova. Um dia você se esgotará e apagará. No entanto, sou incapaz de fazer isto. Afinal, eu jamais me revelarei.